Bom dia, irmão e irmã, a paz do Senhor Jesus. Miro aqui do Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. Hoje é domingo, dia 18 de outubro de 2020. Estamos aqui para mais um podcast. Nosso título de hoje, o tema de hoje é como construir. A gente não vai falar sobre construção civil, não é isso, tá? A gente vai falar sobre como construir relacionamentos. Deus falava comigo nessa madrugada a respeito de. Primeiro ele me disse que falasse sem papas na língua, que falasse que fosse direto, claro e objetivo com vocês, tá? Então eu quero abordar esse tema que é um tema bem delicado de certa forma, né? Mas eu quero ser bem objetivo e que antes da gente começar, eu quero que você declare assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Por que eu pedi para vocês declararem isso? Porque, irmão, irmã, se você não acredita que a Bíblia, a Bíblia na verdade ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus e você precisa acreditar nisso. Você precisa ter esse entendimento. Você precisa ter essa crença, essa fé. Se você não tem essa não acredita nisso, fica muito complicado, sabe? Algumas coisas, porque existem princípios bíblicos, existem princípios, né, da palavra de Deus e princípios do Senhor que são, a maioria deles, quase, se não quase todos, são inegociáveis, eles são, os princípios e valores, eles são irrevogáveis, eles não tem como você estar em cima do muro, não tem como você ser flexível, ou é ou não é, sabe? Não tem como você fugir daquilo para ou você agrada ou você está desagradando a Deus. Não há como a gente servir a dois senhores, né? Porque senão você vai estar agradando um e desagradando ao outro. Não vai agradar nenhum dos dois se você estiver querendo servir os dois. Amém? Então aqui primeiro eu quero tocar no ponto de falar das fases da nossa vida. Né? A primeira fase da nossa vida, a gente nasce, é um bebezinho, né? Vira uma criança. E eu vou considerar aí até os 18 anos, né? Por que eu vou considerar até os 18 anos? Porque a criança, ela na concepção, ela é pura, ela é inocente, ela não tem vontade própria, entre aspas, sabe? Ela não sabe por onde ela deve andar, ela não sabe o que deve fazer, ela não sabe o que é certo e o que é errado, e cabe a quem mostrar, cabe a quem direcionar, né, as crianças. São os pais, né? Em primeiro lugar, os pais, sabe? Hoje a gente vê muitas crianças elas sendo educadas pelas redes sociais, né? Muitas vezes a gente deixa os nossos filhos nas redes sociais, o dia inteiro no YouTube, fazendo isso, fazendo aquilo, e se a gente não olhar para o que eles estão fazendo, é muito perigoso, né, irmãos? Porque eles estão sendo criados, eles estão sendo educados pelo mundo, pelas redes sociais. A gente não sabe que tipo de informação que eles estão recebendo ali. E eu quero tocar no ponto hoje aqui do relacionamento. Eu tô falando a respeito de sexualidade, tô falando a respeito de relacionamento entre homem e mulher, tá? Eu não vou falar aqui de outros tipos de relacionamento. Eu vou falar de relacionamento de pais para filhos, não vou falar de relacionamento de amigos, de amizade, não. É relacionamento de homem e mulher. Então, o que nós que temos que nos preocupar acerca disso, né, com relação às nossas crianças? Que elas sejam preservadas. O que é preservar as nossas crianças? Preservar as nossas crianças é fazer com que não chegue nenhum tipo de informação na mente delas distorcida, não chega nenhum tipo de informação deturpada, não chega nenhum tipo de informação que vá vir a prejudicar o desenvolvimento, o crescimento dela de acordo com o que diz a palavra, né? O que a criança ela tem que fazer o quê? Qual que é a criança, nós temos que se preocupar com que ela faça o quê? A criança ela tem que brincar, a criança ela tem que aproveitar a infância, a criança ela não deve estar exposta a níveis de sexualidade indevidos para a idade dela, sabe? Por isso que nos programas
existe uma censura por idade, sabe? A bem dizer que quase hoje, pela modernidade, isso não é respeitado, mas quem tem que ver isso somos nós, os pais, né? O que cabe, o que não cabe para o seu filho, para sua filha ver naquela determinada idade. Então é sobre esses assuntos que eu quero falar hoje e quero falar de uma forma bem direta e objetiva, sem papar na língua, sem mimimi, sabe? Realmente princípios bíblicos, o que a Bíblia diz, o que Deus pensa a respeito dessas coisas, tá bom? Então, com relação à criança, a Bíblia é bem clara quando diz: ensina o menino o caminho que deve andar, e mesmo quando for velho, ele não se desviará desse caminho. Então, nós somos responsáveis pelo caminho que os nossos filhos trilham. A gente que vai direcionar, a gente que vai educar, não é a escola, não são as redes sociais, não é a igreja. Somos nós, tá? É o pai e a mãe. Se tem só o pai, é só o pai, se tem só a mãe, é só a mãe. E amém, certo? Não coloque responsabilidade nos outros a respeito dos seus filhos. A responsabilidade é sua. Deus colocou essa criança, esse ser, esse espírito na sua mão para você cuidar, né? Para você orientar, para você direcionar, para você educar, para você amar. Acima de todas as coisas ali, o seu filho tem que estar em primeiro lugar ali, ele só tá abaixo de Deus. Amém? E então a criança é isso, né? É, sabe, quando eu tô querendo dizer sobre expor a respeito de sexualidade, mais pra frente eu pretendo fazer um podcast, né, mais a respeito disso, desse tema de ideologia de gênero, sexualidade, mais fixo nisso. Mas o assunto de hoje não é esse, tá? Só quero que vocês entendam que a gente precisa proteger as nossas crianças para que elas não absorvam conteúdo de que não tem nada a ver com a palavra de Deus, sabe? Até na escola, a gente tem que tomar cuidado, na igreja, com os amigos, nas redes sociais, aonde for, a gente tem que blindar as nossas crianças disso. Não é colocar numa bolha, não é deixar de dar informação, não. A informação tem que chegar para a criança, mas tem que chegar no tempo certo. Porque uma informação para uma criança de 1 ano, de 2 anos é um tipo de informação. Para 3, 4, 5 anos é um outro tipo de informação. 6, 7 e assim por diante. E quem tem que determinar isso, quem tem que ver isso, quem tem que ter esse discernimento, esse entendimento, somos nós, os pais. Amém? Então, ponto sobre isso, tá? Agora vamos para o jovem. O que é considerado jovem hoje, né? Os jovens, eles estão adolescência chegando cada vez mais cedo, por causa dessa aceleração, dessa excesso de modernidade, de coisas novas, e a criança cada vez ela é exposta a muita informação, e acaba que com 12, 13, 14 anos, às vezes já é um adolescente, e principalmente as meninas, né, que elas se amadurecem mais rápido do que os meninos, e então isso se torna cada vez mais cedo. Então por isso que a gente tem que estar analisando e tem que estar olhando os nossos jovens caso a caso, porque depende muito da criação, depende muito da personalidade de cada um, de cada filho. Então a gente tem que olhar na individualidade, não adianta a gente querer generalizar. Porque às vezes a cabeça de um com 14 é diferente da cabeça de outro, completamente diferente da cabeça de outro com 14 anos, tá bom? Então, considero o jovem nessa idade, né? Acima de 14 anos, entre 14 e 18 anos, aquela fase de rebeldia, de querer questionar todas as coisas, de querer ter vontade de fazer isso, de querer questionar os pais, de querer questionar o mundo, querer questionar tudo, sabe? Então essa fase é uma fase de certa forma perigosa, em que os pais eles têm que se aproximar cada vez mais dos seus filhos, tem que ser amigos, tem que ser parceiro, tem que estar próximo, tem que estar muito perto para poder conseguir direcionar, né, conseguir continuar direcionando a vida desse jovem para que ele não caia nas armadilhas da vida, né? Muitas vezes, porque o jovem ele tem muito daquele negócio de eu posso, eu vou, eu tenho força, eu consigo, não importa, nada vai acontecer, tem aquela coragem, aquela força, aquela coragem
que é característica, né, dos jovens. Porém, muitas vezes não tem a sabedoria, né? A sabedoria dos adultos e dos mais velhos. Então a gente precisa tocar nesse ponto. Agora, com relação ao relacionamento, vai, entre homem e mulher na fase, na juventude. O que, que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia diz a respeito disso que, conforme o jovem, a criança, ela passa para a adolescência e a juventude, existe uma coisa que até eu acho engraçado quando o pastor Cláudio Duarte ele fala a respeito que o hormônio ele não aceita Jesus, né? O hormônio ele acontece, ele é natural, ele é do ser humano e é uma transformação que vem, que acontece dentro de nós. Não há como conter isso, é uma transformação natural, né? Então os meninos eles começam a ter um tipo de transformação, as meninas um tipo de transformação diferente. O meu mundo eu tô dando a experiência aqui para vocês é obviamente mais masculino que eu vou falar, mas isso serve também às mães, elas vão poder tomar como exemplo e cada um sabe como direcionar, né, os jovens ali. Normalmente o pai ele deve direcionar mais o seu filho, o homem, e a mãe direcionar a sua filha, a mulher, né? Direcionar quando eu falo na parte da sexualidade, falo na parte dessa intimidade maior. Amém? A não ser que não tenha mais o pai, ou não tenha, então tem que ser o pai, quando é só o pai, ele tem que falar com essa filha, não vai ter jeito, e a mãe não vai escolher determinar uma outra pessoa para fazer isso. Não faça isso, sabe? Fala você com o seu jeito, porque se você é pai e também é mãe, né? Você vai saber lidar com o seu filho, com a sua filha melhor do que qualquer outra pessoa de fora, tá bom? Não delegue para mais ninguém isso, porque isso é uma responsabilidade sua e é muito importante. É crucial que você faça isso. Então, como na juventude a gente tem todo esse ímpeto, todas essas coisas, o que é importante na juventude? O que a Bíblia direciona aos jovens? Se for para viver, né, em promiscuidade, se for para ficar no pecado da pornografia, se for para ficar cair em prostituição, se for para, sabe, cair neste mundo obscuro que é tudo que Satanás quer para destruir a vida de uma pessoa, que se case, sabe, que procure namorar, procure noivar e procure depois se casar para que tenha forme uma família e para que tenha uma vida saudável a respeito da sexualidade. Se é uma pessoa que não tem essa necessidade, se é um jovem, porque existem jovens assim, né? A gente pode pensar que não, mas isso é de cada um, irmão. A gente não pode querer julgar, sabe? Existem jovens que não têm essa necessidade, que falam, não, eu quero ficar sozinho, eu tenho outros planos, eu quero estudar, eu quero primeiro fazer faculdade, eu quero primeiro ter minhas coisas, né? Eu quero ter o meu ministério, eu tenho minha missão, eu tenho o que Deus colocou no meu coração. Para cada um é de uma forma, é diferente, sabe? Mas se for uma coisa que atrapalhe, for uma coisa que for te levar a ter uma vida promíscua, a ter uma vida em pornografia, em prostituição, que isso vai te fazer mal, que isso vai te levar por um caminho das trevas, um caminho que tudo que o diabo quer para destruir tua vida, né? Vá procurar se relacionar com uma pessoa, vá procurar namorar, vai procurar. E como que se faz isso? Como que a gente tem que direcionar, né, os nossos jovens? É engraçado que Deus ele colocou na minha mente que eu explicasse como se fosse um test driver, né? O que acontece? Vamos imaginar que você é mais isso para a questão dos homens, né? Porque os homens eles são muito vidrados em carros, mas não que as mulheres também não sejam. Mas assim, imagina que você vai fazer um teste de um carro novo, vai. Você quer comprar um carro novo, aí você vai lá na concessionária e você vai fazer um test drive naquele carro. O que você vai fazer com esse carro? Você vai sair de lá dando cavalo de pau, vai sair de lá cantando pneu, vai sair pulando um monte de lombada, vai sair raspando com o carro em tudo quanto é lugar. Não, você não vai fazer isso.
que você vai fazer? Até porque o vendedor ele vai estar do teu lado, né? O responsável pela aquela venda, pela aquela concessionária, ele vai estar do teu lado. Então você vai ser como? Vai ser comedido, né? Você vai respeitar, você vai ter respeito, você vai ter temor, né? Aquela situação ali. Então você vai andar com cuidado, você vai tomar cuidado na hora de você trocar as marchas, você vai ter cuidado com a velocidade, não vai queimar farol, você vai olhar se o farol está vermelho, você vai parar, você vai respeitar as normas de trânsito, não é assim? Então, o relacionamento entre os jovens, entre o menino e a menina, o jovem homem e o jovem mulher, tem que ser assim também. Em primeiro lugar, o respeito, né? E segundo lugar, em primeiro lugar, na verdade, o temor a Deus, em segundo lugar, o respeito, né? Respeitar um ao outro. E o que, que a Bíblia orienta a respeito disso? Que a, o relacionamento entre os jovens, ele nada mais é do que um test drive. Então é o quê? É um conhecimento de um para o outro, de um com o outro. Conhecer a pessoa, conhecer a família, conhecer os hábitos, conhecer se tem algum vício, se não tem, o que que é, quais são, qual é o comportamento, qual a personalidade, qual o caráter, tudo isso tem que ser analisado. Então a gente fala assim, Deus não escolhe mulher, não escolhe homem para ninguém. Isso é verdade, né? Só que é o seguinte, você pode orar e você pode pedir a Deus para que ele te direcione, para que ele te oriente, para uma pessoa que seja de Deus, né? Uma pessoa que esteja de acordo com os seus princípios, de acordo com os seus valores, que tenha uma vida parecida, que tenha um comportamento parecido, que tenha uma personalidade que vá encaixar com a sua. Aí você fala, poxa, mas não são os opostos que se atraem? Não necessariamente. O que mais importa é você tem que olhar para aquela pessoa e ver, poxa, os defeitos dela, os defeitos que ela tem, são defeitos que eu não vou conseguir conviver com eles. Se você não vai conseguir conviver com os defeitos dessa pessoa, essa pessoa não serve para você. Não serve para você casar, não serve para você namorar, não serve para você noivar, tá? E o que, que se deve fazer no namoro? Nessa fase do namoro, é aquela fase de mãozinha dada, de beijo, sabe, de abraço. Mas, irmão, não tem que passar mais além disso, sabe? A Bíblia ela é clara quando diz que, tipo assim, não deve existir o sexo antes do casamento. Por que não deve existir? Porque existe todo existe todo como é que eu posso dizer? É um glamour, é uma coisa pura que existe assim, no casamento, que é muito lindo quando o homem e a mulher eles se casam, os dois, um para o outro, e depois eles consumam um casamento. É assim que é feito, é assim que a Bíblia fala, é assim que a Bíblia orienta. Aí você vai falar, poxa, mas eu não conheço a pessoa, né? Não tive intimidade com ela, como que eu vou poder casar? Isso não é parte de conhecimento, irmão. Parte do conhecimento você deve conhecer o caráter, a personalidade. Não é conhecer na cama. Essa parte, a parte é depois do casamento, sabe? Eu gostaria de ter tido todo esse entendimento que eu tenho hoje, na época em que eu fui escolher a mulher com que eu deveria me casar, sabe? Eu gostaria de ter todo esse entendimento que eu tenho hoje. Então, a gente que tem esse entendimento, a gente tem que passar isso para os nossos jovens. A gente tem que ensinar eles a fazerem da forma correta, porque a palavra diz que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável para nós. E quando a gente segue a orientação de Deus, é aí que a gente é feliz, é aí que a gente tem plenitude, né, da nossa vida. A gente tem vida com abundância, vida plena e vida totalmente feliz. Entende? E então, essa é a parte do jovem, sabe? O que, que deve fazer? Deve namorar, sim, né? Para escolher a pessoa certa. Orar, sim, né? Cabe orar para que Deus possa colocar a pessoa correta no caminho. Mas você tem livre-arbítrio para escolher a pessoa. Não é Deus que vai determinar case com esse ou case com essa, né? Ele pode colocar uma pessoa boa no seu caminho, desde que você peça esse direcionamento, essa orientação para Deus, peça que Deus te confirme se realmente essa pessoa ela vai
ser um bom casamento, se vai ser uma boa relação, porque depois de casado, irmão, não tem mais como ser feito, não tem mais como ser a escolha, tá? Agora eu vou para a fase adulta. A fase adulta, eu falei dos solteiros, agora eu vou falar dos casados. O que a Bíblia orienta a respeito dos casados? Se você não casou, quiser permanecer solteiro, fique solteiro, desde que você viva uma vida boa, uma vida dentro da palavra de Deus, e você não se corrompa, sabe? Você não faça as coisas que eu já falei aqui. Se você é adulto, você já casou, o que a Bíblia diz com relação ao marido e mulher? Que o marido trate bem a sua esposa, honre a sua esposa, e que a esposa trate bem o seu marido, né? Que a Bíblia também diz que o homem, ele é o cabeça da casa, ele é o chefe da família. Isso continua sendo para Deus, não mudou, tá? Todo esse papinho furado aí de que independência da mulher, de que não sei o que, feminismo, machismo, isso aí é tudo, sabe, conversa fiada. O que a Bíblia fala é que o homem, ele é o cabeça da casa, ele é o chefe da família, e assim continua sendo. Não importa se a mulher ela trabalha, se ela também ajuda em casa, se a mulher ganha mais do que o marido, nem, não tô falando de dinheiro, não tô falando de empoderamento feminino, não tô falando de nada disso, tô falando o que a Bíblia fala a respeito de uma família. Família é o pai, que é o chefe da família, é o cabeça, é a mulher, que é a mãe, e são os filhos. Isso é a família, né? É o que Deus mostra na palavra e foi para isso que ele nos criou. Amém? Então, o casamento ele deve ser, o casamento ele tem que ser os dois cedendo, o casamento ele tem que ser. Eu até quero convidar vocês, e Deus me orientou já a fazer isso ontem, no podcast de ontem, também quero fazer isso no podcast de hoje. A minha esposa ela está escrevendo um livro, é o primeiro livro que a gente tem conhecimento escrito no Instagram, então é um perfil do Instagram, @SR Mirunanda, que é um perfil do Instagram. Se você quiser saber da nossa história, da minha história, da história minha, da minha esposa, vocês acompanhem lá esse perfil, porque lá vai ter tudo que, desde o do princípio, como que foi a nossa relação, o que aconteceu antes da gente se relacionar, da gente se conhecer. Então pode servir como um bom testemunho também para vocês, no que vocês estiverem passando na vida de vocês, o que vocês ainda vão passar, tá bom? Então, essa é a parte do casamento. E Deus, ele é muito claro quando ele diz que, a palavra ela diz que Deus ele abomina o divórcio. Por que Deus ele abomina o divórcio? Porque a palavra diz que assim como um homem ele se une a uma mulher, ele se casa, eles passam a ser uma só carne. Então os objetivos não passam mais a ser individuais, os objetivos eles passam a ser comuns. Eu até me espanto muitas vezes quando eu escuto falar, ai não, mas eu tenho a minha conta, ela tem a conta dela, aí eu tenho a minha cama, ela tem a cama dela. Meu, que tipo de relacionamento é esse, irmão? Tem coisa errada aí nesse casamento. Isso não é um casamento, isso é uma sociedade, entendeu? Então é assim, a Bíblia ela fala o quê? Que é um corpo só, é uma carne só, é um desejo só, é um objetivo só, é uma meta só, é um dinheiro só, é uma casa só, é uma cama só, é tudo isso, sabe? Então é você estar entrelaçado com aquela pessoa, ela faz parte de você, ela é como se fosse, se tirar ela de você, tá tirando um pedaço, tá tirando um pedaço de você. Assim como a Eva foi criada através de uma costela do Adão, assim é também o nosso relacionamento quando a gente se casa, né? E a Bíblia fala que o homem deixa a sua casa e a mulher deixa a sua casa para formar uma nova família. Então, a partir do momento que você se casou, a partir do momento que você tem a sua casa, você tem a sua esposa, você tem uma nova família. Não significa que você vai abandonar e você vai deixar de falar com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Não é isso. A questão é que passa a ser a sua prioridade, a sua família agora, neste momento. Entende? Então, a quem que você tem que ouvir mais, né? Abaixo de Deus, quem que você tem que ouvir em primeiro lugar? A tua esposa ou teu marido? Não é a sua mãe, não é o seu pai, não é a sua sogra, não é o seu sogro, não é o seu cunhado, não é o periquito, não é o papagaio. É o seu marido e a sua mulher. É assim que funciona, foi assim que Deus colocou.
tá? Eu tô falando bem direto, irmão, bem direto que Deus colocou para mim falar hoje, tá bom? Até quero deixar uma coisa aqui que eu já avancei bastante do tempo, mas eu vou terminar. Eu tentei gravar já 2 vezes esse podcast aqui antes de gravar esse, e o Satanás não queria que eu continuasse, que eu gravasse, que eu falasse essas coisas que eu tô falando aqui, mas o computador acabou desligando 2 vezes, eu perdi 2 vezes a gravação e tô gravando pela terceira vez, mas para honra e glória do Senhor, agora vocês vão receber esse conteúdo, em nome de Jesus. E aí fala algumas questões, por exemplo, falamos de divórcio, né? Que Deus abomina o divórcio. Aí você vai falar, poxa, então, mas e no caso de eu apanho do meu marido, a minha mulher ela não me trata bem, ela me trai. Essa é uma questão diferente, né, irmão? Porque Deus ele não quer que você sofra, ele não quer que você tenha uma vida. Se você não tinha esse conhecimento que a pessoa era desse jeito antes de você casar, e você não enxergou isso, né? Você não tem culpa, você não é culpado. Você não tem que viver uma vida assim desgraçada o resto da sua vida, porque a outra pessoa ela não se conserta, a outra pessoa ela ela se você sofre violência ou se você tá sendo traído, tá uma questão de adultério, a Bíblia ela é clara em dizer, né, que é o único motivo que havia do homem ele rechaçar uma mulher, ele devolver a mulher, né, ele entregar a mulher de novo pro seu pai, para sua mãe, era no caso do adultério, entendeu? Isso continua, Deus ele continua sendo o mesmo, irmãos. Ele não mudou, ele continua tendo o mesmo pensamento. Aí você vai falar assim, ai, mas isso aí é muito antigo, né? A gente tem modernidade hoje. Deus, irmão, ele continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Os princípios e os valores são inegociáveis, tá bom? É o mundo que está se corrompendo, são as coisas que estão erradas. Como meu pai gosta de falar, daqui a pouco a gente vai ver a banana engolindo o macaco, ou então o poste fazendo xixi no cachorro. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. As coisas elas estão se invertendo. Os valores e os princípios eles estão se invertendo. E a gente não pode deixar isso chegar na nossa vida e na nossa família. A gente tem que abominar isso daí. A gente tem que ser contra todas essas coisas. A gente tem que ir pelo que a Bíblia diz que a gente tem que ir. Amém? E a fase do velho, da pessoa mais experiente, ou de repente daquela viúva, ou daquele viúvo que já não tem mais o companheiro, o que a Bíblia orienta? Mesma coisa com relação ao jovem. Se for para viver na promiscuidade, se for para viver na pornografia, se for para ficar na prostituição, se for para ficar no submundo, né, na escuridão, nas trevas, procure novamente uma outra pessoa, procure se casar novamente. Se você é uma pessoa que não precisa, que não sente mais essa necessidade, que você vai conseguir é, ter uma vida saudável, uma vida sadia, de acordo com os princípios de Deus, continue na viuvez, né? Termine o resto da sua vida com dignidade dessa forma, sabe, irmãos? Porque é muito bonito também. Eu acho muito bonito também a pessoa que ela se resguarda e fala, não quero ter mais uma outra pessoa, porque eu tenho todas as lembranças, eu já fui muito feliz com aquela pessoa, e eu não tenho necessidade de ter novamente um companheiro, uma companheira. Eu estou bem do jeito que eu estou, já tenho meus filhos, tenho meus netos. Então isso é de cada um, desde que você não caia em pecado e não vive uma vida pecaminosa, né? Só porque você ficou viúvo ou só porque o teu relacionamento anterior deu errado. Não, irmão. Procure fazer as coisas corretas. Tudo isso que o inimigo fala aí não dá mais para você porque você já errou no passado e você já tá na lama e você não existe isso, irmão. Não existe. Tá? Deus, ele quando ele perdoa, ele fala: dos teus pecados eu já não me lembro mais. Quem fica lembrando os nossos pecados antigos é o Satanás. Satanás é que ele fica acusando, ele fica apontando, ele fica dizendo: olha, eu lembro de tudo que você fez, aquilo ali, tudo isso faz parte da sua vida, você nunca mais vai esquecer. Lembranças a gente tem, só que quem lembra somos nós. Deus ele não se lembra mais, ele apaga, ele joga tudo no mar do esquecimento. Assim diz a palavra dele, tá bom? Irmãos, eu vou terminar por aqui, porque o vídeo já está
já está muito extenso. Espero que a gente possa voltar a esse assunto, porque esse assunto ele é um assunto muito rico, né? Ele é um assunto muito rico em detalhes, mas se você tiver alguma dúvida, se você quiser me chamar depois para algum aconselhamento nas redes sociais, aí no privado, ou se você quiser deixar mesmo nos comentários a tua dúvida, a gente está à disposição para poder te aconselhar, te direcionar de acordo com o que diz a palavra de Deus, tá bom? Não é de acordo com a nossa vontade, de acordo com a vontade de Deus, que é soberana, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou o sol, a lua, as estrelas, aonde a gente vive e nos criou também. Então, o manual de instrução da nossa vida é a Bíblia, tá? Muitas pessoas elas querem rasgar partes da Bíblia e querem rasgar versículos e dizer não, isso não serve, o Antigo Testamento não serve mais, agora só serve o Novo. Balela, tá bom? O nosso Deus ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. Então a gente tem que ter um entendimento da palavra por completo, de Gênesis até Apocalipse. É a palavra de Deus para nós. São 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Essa é a nossa Bíblia. E a gente não abre mão de nenhum livro que está lá dentro, de nenhuma folha, de nenhuma palavra de que está lá, né? Toda a palavra lá, ela foi inspirada pelo Espírito Santo e é a palavra de Deus para a nossa vida, né? É o que determina a nossa vitória, é o que determina a nossa felicidade, é o que determina principalmente a nossa salvação, aonde a gente vai viver a nossa eternidade. Eu espero que seja no céu, para mim e para você, em nome de Jesus, amém? Então que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu domingo, curta esse domingo com a sua família, em harmonia, em união, sem briga, sem discussão, né? Procure unir a família e estejam todos alegres, porque isso alegra o coração de Deus, e assim em comunhão também com os irmãos, que a gente possa estar cultuando a Deus, prestando culto ao nosso Deus, o nosso Deus único, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã. Que essa semana seja uma semana abençoada e que Deus te guarde e te proteja em nome de Jesus. Graça e paz.